Bem-vindo, meus alunos, às nossas aulas de História da Arte. Meu nome é Marcelo e dessa vez vamos aí terminar esse período maravilhoso da História da Arte, que é o Renascimento, né? Estamos, se eu não me engano, na quinta aula e última aula de Renascimento. Já estudamos Caverna, Egito, Pérsia, Grécia, Roma, período medieval e o nosso famoso Renascimento, né? O Renascimento, como vocês já sabem, aí foi um momento muito importante, né, da história da humanidade, né? De vários acontecimentos importantes, né, como a chegada nas Américas. A gente tem que entender que nesse período o Brasil estava sendo descoberto, né? Então, lá na Itália estava acontecendo um monte de coisa legal, revoluções científicas, e o Brasil estava sendo descoberto. Então, essas viagens, as navegações, né, descobertas de novos territórios, fez com que esse período se tornasse muito importante para a humanidade e para as artes, né? Esse nosso amigo aí, ó, o Michelangelo, foi um desses homens muito importantes, né? Assim como Rafael, Leonardo, Donatello, Botticelli, Shakespeare, né? Desse período, né? E Michelangelo foi aí, como vocês viram na nossa última aula, responsável por fazer monumentos inacreditáveis, né? Foi um arquiteto muito produtivo, né? E fez essa cúpula aí, ó, a abóbada da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, onde o Papa Francisco, né, celebra suas missas, onde ele também mora, né? E uma riqueza absurda esse lugar, né? O templo máximo do cristianismo, onde tem a Pietà, que é uma das mais famosas esculturas, a única escultura assinada por Michelangelo, que tem aí Jesus Cristo morto nos braços de Maria, né, a sua mãe, né, feita num único bloco de mármore inacreditavelmente produzido aí, né, movimentos do corpo, né, um corpo sem vida, né, se pensar que isso tudo não é massinha, não, né, isso é pedra. E tem uma frase super importante de Michelangelo, que ele dizia que ele não esculpe, né? Entre aspas, eu não esculpo, eu apenas retiro o excesso de mármore que oculta a figura, né? Incrível, né? Quer dizer, ele pega um bloco de pedra e vai retirando o excesso ali, lá dentro surge uma escultura, né? Quer dizer, o cara era fenomenal. E o Davi, né, um dos maiores exemplares aí das esculturas do Renascimento, feita por Michelangelo, e hoje se encontra lá na Galeria de Belas Artes de Florença, né? Aí vocês estão vendo imagens da restauração, da última restauração que o Davi passou, porque o mármore vai ficando encardido, né, meio amarelado, e é natural que haja aí uma limpeza. A gente consegue ver veia, né? É absurdo, né? Mas é encantador. Mas aí vocês podem se perguntar: ô professor, você está falando que Michelangelo era escultor, arquiteto, mas ele não pintava, não? Pintava. E ele pintou esse lugarzinho aí, ó, chamado Capela Sistina, um dos maiores tesouros da Igreja Católica. Fica do lado da Basílica de São Pedro, né, onde é escolhido o Papa, dentro desse lugar aí. Ele simplesmente pintou o teto da capela e o altar da capela. O altar levou 6 anos para fazer, e o teto ele começou a fazer em 1508, terminou em 1512. Ele levou 4 anos para pintar o teto. Dizem que Michelangelo deitava lá perto do teto, né? Tinha um andaime, né? Tipo uma escada que ele subia lá para cima, e ele deitava e pintava deitado esse teto. Levou 6 anos para pintar esse teto. E aí é uma passagem bíblica, né? São várias histórias da Bíblia contadas aí no teto da famosa Capela Sistina. E essa é uma das figuras mais famosas do mundo, né? A criação de Adão, onde a gente tem aí do lado direito Deus criando Adão peladinho aí, né? Lembrando dos corpos bem produzidos. E esse é o altar da Capela Sistina, que levou 6 anos para ser produzido. E lá está estampado o juízo final, né? É uma passagem da Bíblia. Podem perguntar aí para o papai e para a mamãe, eles devem responder para vocês
o que significa aí o juízo final, né? Uma história contada na Bíblia. Então, esse lugar é uma riqueza absurda do período do Renascimento, que se encontra lá no Vaticano. Quando vocês puderem, deem uma passadinha por lá, porque é inacreditável, né? A partir desse momento, a gente já começa a falar sobre o Barroco. E o Barroco nada mais foi do que uma continuação aí do Renascimento, né? Uma continuação com um pouco mais de detalhes, na verdade muito mais detalhes, um luxo absurdo, um exagero em todas as suas proporções. E a gente vai ver isso com mais clareza na próxima aula e prometo dar a vocês mais informações a respeito desse moço, nosso amigo Caravaggio, um dos principais representantes do período do Barroco, que começa no século XVI e termina em meados do século XVIII, ou seja, começa por volta do ano de 1500 e termina por volta do ano de 1750. Essas imagens que vocês estão vendo são quadros desse nosso querido Caravaggio, que na verdade se chama Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio, porque Caravaggio era o nome da aldeia onde ele nasceu, na verdade onde a família dele nasceu, era conhecido como Caravaggio, né? Ele morreu com 39 anos e é um dos maiores representantes aí do Barroco. Vou dar uma informação mais precisa para vocês na próxima aula. Vou falar desses quadros que passaram por vocês e alguns outros inacreditáveis e falar mais de artistas do Barroco como Pietro Cortona, Bernini. Em breve nos veremos. Tchau, tchau, alunos!